Olá! Hoje a gente vai decifrar um dos quebra-cabeças mais comuns do inglês. Sabe por que dizemos bigger, mas more beautiful? Pois é, vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Ok, vamos mergulhar nisso. A questão que confunde muita gente é exatamente esta. Por que o inglês tem duas regras diferentes para fazer comparações? Quando é que se usa o finalzinho er e quando se usa a palavra more? Antes de achar a solução, vamos examinar bem as peças desse quebra-cabeça que, nossa, deixa tantos estudantes de inglês de cabelo em pé. A gente usa comparações o tempo todo no nosso dia a dia, mas as regras em inglês podem parecer meio aleatórias, né? Meio confusas. A boa notícia é que existe sim uma lógica por trás de tudo, e é isso que a gente vai ver. Agora que o problema está claro, vamos analisar os dois métodos que o inglês usa para fazer essas comparações. Primeiro, vamos definir o que é um comparativo. É bem simples, na verdade. A gente usa o comparativo quando está comparando apenas duas coisas, uma com a outra. E agora, o superlativo. Este aqui é usado para mostrar o grau máximo de uma qualidade, comparando uma coisa com todas as outras de um grupo. É o maior, o melhor, o mais alto de todos. Certo? O primeiro método é o mais direto, adicionar terminações na palavra. Para comparar duas coisas, a gente adiciona ER, como em taller. Para o superlativo, o final é EST, como em tallest. E claro, tem umas regrinhas de ortografia, tipo trocar o Y por I ou dobrar a consoante final. Agora, o segundo método. Aqui, em vez de mudar o final da palavra, a abordagem é outra. A gente coloca more ou most antes dela. More interesting para comparar duas coisas e most interesting para destacar uma em um grupo. Então, fica a pergunta. Por que esses dois métodos existem? Por que não usar um só e pronto? A resposta, olha, é fascinante. Pois é, a solução para o nosso quebra-cabeça não está em um livro de regras gramaticais, mas sim na própria história da língua inglesa. Agora, olha só que interessante. O inglês tem basicamente duas caixas de ferramentas para fazer comparações. As palavras curtinhas e comuns, de origem anglo-saxã, usam as terminações er e est. Já as palavras mais longas, que vieram de outras línguas como o francês e o latim, usam more e most. Essa é a grande chave do mistério. Claro, como em toda boa regra, tem alguns padrões. Palavras que terminam com sufixos como full, less e in, por exemplo, também costumam usar more e most. É um bom atalho para não precisar pensar na origem da palavra toda hora. Com o código principal decifrado, vamos dar uma olhada naquelas palavras que simplesmente não seguem nenhuma das duas regras. São os rebeldes da gramática. E essa tabela ilustra brilhantemente esse pequeno grupo de palavras comuns que tem formas completamente irregulares. Good não vira gooder, vira better. Não tem regra aqui. São relíquias históricas que só precisam ser memorizadas. Agora que a gente já conhece as regras e as exceções, vamos ver como aplicar tudo isso para construir frases corretas e que soem naturais. Um ponto crucial na hora de montar a frase, quando o objeto da comparação é mencionado, como a Michelle neste exemplo, é fundamental usar a palavra than. Taller than Michelle. Fica a dica. Olha que legal isso aqui. A forma comparativa para adjetivos e advérbios pode ser idêntica, como faster. A diferença está no que eles descrevem. No primeiro caso, faster descreve o substantivo car. No segundo, descreve o verbo runs. A palavra é a mesma, a função é diferente. E, para fechar, alguns detalhes importantes. Os superlativos geralmente vêm com o artigo the antes, como em the strongest. Mas o the pode ser omitido em certos casos. E para advérbios que terminam em li, muitas vezes as duas formas são possíveis, quicker ou more quickly. Agora que a história por trás das comparações ficou mais clara, fica uma pergunta no ar. Qual será a palavra mais interessante que existe? A gramática, no fim das contas, é a história viva de uma língua.